Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer a correção da última atividade, tá? Da apostila de ciências. E o título era Luz e Sombras. Então, vocês vão abrir a apostila na página 28, tá? Essa página aqui. Nós vamos fazer a correção das atividades referentes a essa matéria, tá? Então, vamos lá. Nessa página aqui, ó, nós tínhamos uma pergunta. Você sabe fazer sombras? Essa é uma resposta pessoal. Então, tem algumas pessoas que sabem, outras não conseguem, vamos ver, né? Cada um vai responder de uma forma. A vela que foi utilizada na cena anterior serviu de fonte de luz para iluminar a sala? Sim, serviu. Olha, quando a mãe das crianças acendeu a vela, iluminou a sala toda, tá vendo? Então, a resposta é sim. Como você acha que seria a sua vida se não houvesse fontes de luz artificiais como as lâmpadas? Aqui também é uma resposta pessoal, né? Mas eu acho que se não existissem as lâmpadas, quando escurecesse, ao anoitecer, nós iríamos ter que acender velas, né? Para iluminar nossa casa, não teríamos energia elétrica para assistir televisão, né? Então, cada um vai responder do seu jeitinho. Essa aqui também é uma resposta pessoal, tá? Na página 29, nós temos essa gravura, lembra? Então, aqui, ó, a primeira pergunta é a seguinte: qual é a fonte de luz? Então, a resposta aqui, ó, é a lanterna, tá vendo? A fonte de luz aqui é a lanterna, que iluminou o palito com o coração. O coração na ponta do palito é um corpo opaco ou translúcido? Por quê? É um corpo opaco, porque a luz não passa através dele, tá? A resposta é essa. Vamos lá para a página 30. Na página 30, lembra que a Pro pediu para vocês fazerem essa experiência aqui, ó? Seria um copo com água, tá? Uma folha de sulfite em branco e uma lanterna. Teve alguns alunos que fez com uma lanterna do celular. Então, talvez não tenha dado certa experiência, porque essa lanterna é maior, tá vendo? Então, o feixe de luz dela é maior, ó. Ele abre, tá vendo? O do celular já é fininho. Então, aqui qual o objetivo? É mostrar que a luz branca é formada por várias cores. E quando a luz branca reflete através da água, ela abre suas cores, formando as cores do arco-íris. É o que teria que formar no papel, tá? Então, quando a luz branca ela passa através do copo com água e reflete aqui, ó, ela abre as cores todas do arco-íris. Então, o resultado da experiência seria isso, eu teria que formar essas cores iguais a do arco-íris através do copo refletindo no papel. Então, ó, aqui acontece a mesma coisa com o arco-íris, ó. Quando a luz do sol bate nas gotículas de água formada pela chuva, ela reflete as cores do arco-íris, formando o arco-íris no céu, tá? Então, a Pro vai passar para vocês, tem um vídeo bem bacana, tá? Para vocês verem como é formado o arco-íris, tem uma explicação bem legal lá no vídeo, eu vou passar para vocês assistirem, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Então, quem fez a experiência, nossa, ficou muito bacana. Mandaram um vídeo para a Pro, tá? E quem não fez, faça em casa. É interessante para vocês verem como forma aqui as cores do arco-íris, tá bom? Agora, a próxima página, pessoal, é a página 32, tá? Onde tem essa rosa aqui, tem algumas perguntinhas. Vamos lá? Ó, aqui tem: é verdade, quando estamos olhando para uma bola colorida, conseguimos identificar todas as cores porque nossos olhos emitem raios visuais? Não é verdade. Nossos olhos recebem a luz refletida dos objetos, por isso conseguimos identificar as cores da bola, tá? Essa é a resposta. Aqui embaixo, onde tem a menininha, ó, na frente do espelho, tem uma pergunta. Observe a imagem ao lado. Por que a menina consegue ver a própria imagem no espelho? Então, aqui, ó, tem a explicação. O espelho é uma superfície lisa que reflete a luz que o atinge. Por isso, a menina consegue ver a própria imagem no espelho. A resposta é essa, tá? Vamos lá para a próxima página. Bom, pessoal, aqui, ó, nós vamos para a página 34, tá? Então, lembra que a Pro terminou a videoaula anterior aqui, ó, nós terminamos aqui nessa matéria. Então, agora nós vamos começar a falar sobre os olhos e a luz, tá? A correção foi feita da aula anterior até essa parte aqui, tá? Ó.
até essa parte que nós estudamos, e agora nós vamos começar a matéria de hoje, tá? Então, vamos lá. O título é Os Olhos e a Luz. Quando observamos os olhos, podemos ver uma parte colorida chamada íris. No centro da íris temos uma região escura chamada pupila. Então, a íris, pessoal, essa parte dos olhos é a parte colorida dos olhos, né? Então, essa parte da gente maior aqui colorida, ela se chama íris. E no centro da íris, nós temos a pupila, tá? Que é uma bolinha menor que quando olhamos no espelho, nós vemos a pupila, tá? Os supercílios protegem os olhos da luz e também do suor. As pálpebras protegem da luz e do ressecamento. Os cílios evitam que a poeira e outras partículas trazidas pelo ar entrem em nossos olhos. Então, todos esses nomes que a Pro falou aqui, ó, pálpebra, supercílios e cílios, estão ilustrados aqui nessa gravura, aqui embaixo, tá? Então, tem o nome de todas elas, vocês prestem atenção, leiam para ver aonde fica cada uma, tá? Na página 35 tem um desafio. Você sabia que o tamanho de sua pupila muda dependendo da luminosidade do ambiente? Experimente fazer o seguinte. A. Com a sala de aula bem iluminada, escolha um colega e observe. A pupila dos olhos dele está pequena ou grande? Por quê? Então, como nós não estamos na sala de aula, vocês vão fazer isso com alguém que estiver em casa com vocês, tá bom? Letra B. Agora, com as luzes apagadas e com as cortinas fechadas, observe a pupila novamente e responda. Como está o tamanho da pupila, tá? Vocês vão fazer essa experiência aí com alguém em casa, tá bom? A íris controla a quantidade de luz que penetra nos olhos. Assim, interfere no tamanho da pupila. Observem as imagens. O olho humano, tamanho da pupila, à esquerda, no escuro, à direita, em um local iluminado. Então, quando ela está no escuro, ó, essa é a pupila, que fica no centro dos olhos, tá? Ela aumenta de tamanho, ó. E quando ela vai para a claridade, ela diminui de tamanho, ó. Isso acontece nos nossos olhos, tá? Quando nós estamos no escuro e quando nós estamos num lugar bem iluminado. Olha a diferença, aqui tá grande e aqui tá pequenininho, tá vendo? Ó, quando estamos em um ambiente bem iluminado, a íris faz com que a pupila diminua de tamanho. Isso evita que o excesso de luz entre no interior do nosso olho. Quando estamos em um ambiente pouco iluminado, a íris faz com que a nossa pupila aumente de tamanho. Isso permite que a maior quantidade de luz entre no interior de nosso olho. A regulação da quantidade de luz é importante para permitir que a visão dos olhos, aliás, que a visão dos objetos seja adequada e também para que não haja dano no fundo do olho, região repleta de receptores de luz que promovem a visão. Então, vamos ver, cuidados com os olhos, os cuidados que devemos ter, tá? Existem pessoas que têm dificuldade de enxergar objetos que estão perto ou longe delas. Observe a situação a seguir. João, você não consegue enxergar muito bem? Seria bom você saber se não precisa usar óculos. Então, aqui tem as crianças brincando na escola, tá vendo? Então, geralmente na fase escolar, quando nós começamos a ir para a escola, quem tem dificuldade com a visão, de enxergar bem, acaba vendo isso na escola, porque tem dificuldade de enxergar as letras na lousa, né? Tem dificuldade de se sentar lá no fundo da sala, enxergar as coisas que estão mais próximas à lousa, e onde a gente consegue observar que a criança precisa usar óculos. Então, é importante nessa fase vocês observarem, tá? Se quando vocês estão no fundo da sala, vocês conseguem enxergar bem a lousa, vocês conseguem enxergar bem as letras que estão lá. E qualquer dificuldade, é bom fazer um exame, né? Para saber se não precisa usar óculos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Página 36. Na imagem anterior, podemos observar que o João está com dificuldade de enxergar a bola que os colegas jogaram perto da árvore. Sendo assim, ele deve falar com alguém da família dele sobre o que está acontecendo e procurar um médico oftalmologista. O que é um médico oftalmologista? É um médico especialista que cuida da saúde dos nossos olhos. Existem várias pessoas que apresentam problemas de visão, como observamos na imagem ao lado.
A menina que está vendo alguma coisa no computador, mas utiliza óculos, pois tem dificuldade de enxergar o que está perto dela. Tá vendo aqui, ó? A menininha, ela tá usando o computador, mas ela tem dificuldades para enxergar, então ela precisou usar o óculos, tá bom? Esse tipo de problema de visão é chamado hipermetropia. Existem ainda outros problemas como a miopia, que é a dificuldade de enxergar o que está longe, e o astigmatismo, que torna a visão sem nitidez, ou seja, tudo fica embaçado. Além de óculos, para a correção desses problemas, podem ser utilizadas lentes de contato e serem feitas cirurgias. Você sabia que a luz azul é a principal responsável pelo desconforto quando alguém fica muito tempo olhando para uma tela, como a de um celular ou de um computador? Vários fabricantes começaram a incluir nesses aparelhos a opção de desativar essa cor, principalmente quando são utilizados à noite, quando a claridade da tela fica mais evidente. Dica: evite o uso de celulares e computadores no escuro, em especial antes de dormir, pois a luz emitida pela tela desses equipamentos estimula a produção de substâncias em seu corpo que pode atrapalhar o sono. Importância da iluminação em seu ambiente de estudo. A maioria das pessoas ignora a iluminação do ambiente no qual estudam, o que pode definir o maior ou menor tempo de estudo ou até mesmo interferir no prazer da leitura de livros, revistas, entre outros. Uma boa iluminação ajuda a aumentar a concentração e a motivação na hora de estudar. Leia com atenção as dicas a seguir para cuidar bem de sua saúde visual. Lembre-se de piscar e fazer pausas quando ficar muito tempo concentrado em uma atividade, pois piscando você lubrifica os olhos e retira as impurezas. A água do mar e das piscinas podem provocar irritação nos olhos, portanto tenha cuidado com a higiene nesses locais. Nunca esfregue ou coce os olhos, pois eles são muito delicados e sensíveis. Evite ambientes fechados e aglomerações. Nunca utilize medicamentos sem orientação médica. Usar bonés ou chapéus e óculos de sol ajuda a proteger os olhos em ambientes abertos. Observando objetos. Alguns aparelhos e equipamentos são utilizados para que possamos observar objetos pequenos ou distantes e também para corrigir defeitos na visão. Observe as imagens a seguir. Ó, as imagens são essas daqui, tá? Aqui nós estamos na página 37, então aproveitei cada uma delas para vocês, tá? Ó, essa primeira aqui, ó, tem um menininho olhando em um aparelho, tá vendo? Esse aparelho aqui é o microscópio. É um instrumento utilizado para ampliar a imagem de estruturas pequenas, dificilmente visíveis ou invisíveis ao olho nu, como as que formam a pele ou o sangue, por exemplo. Na segunda aqui, ó, a menininha tá usando uma lupa, tá vendo, ó? A lupa é um instrumento capaz de ampliar a imagem de objetos que estão próximos. Agora, na próxima aqui, ó, nós temos um óculos, tá vendo, ó? Os óculos são objetos utilizados para corrigir problemas de visão como a miopia, astigmatismo e hipermetropia. Na próxima gravura aqui, ó, tem um menininho olhando em outro aparelho. Esse aparelho é o telescópio. É um instrumento utilizado para observar objetos que estão a distâncias muito grandes. Pode ser utilizado para observar a lua, as estrelas, por exemplo. Agora aqui, ó, na última, tem um menininho aqui, ó, utilizando um binóculo. É um instrumento utilizado para observar objetos que estão distantes, facilitando assim a visualização deles, tá? Agora vamos ver um pouquinho da história aqui, ó. Temos a história. Galileu Galilei é um personagem histórico muito importante, pois é considerado por muitos o pai da ciência moderna. Galileu, inspirado na luneta, construiu o primeiro telescópio que foi melhorado por ele entre 1609 e 1610. Desde então, esse instrumento tem ajudado muitos cientistas a compreender melhor o que acontece no céu, tá? Então, Galileu Galilei foi o que construiu o primeiro telescópio, que é esse aparelho aqui, tá vendo?
Esse aparelho é o telescópio. Vamos aqui para mais um título, ó. Deficiência visual. A deficiência visual caracteriza-se pela limitação ou perda das funções básicas do olho e do sistema visual. As pessoas que não têm o sentido da visão costumam se orientar utilizando outros sentidos, podendo assim realizar várias atividades. Próxima página 38, tá? Ó, aqui nós temos uma mulher com deficiência visual e ela está utilizando um cão-guia, tá vendo? Para orientá-la no caminho que ela vai percorrer. Então, vamos ver aqui, ó. Algumas pessoas deficientes visuais contam com a ajuda de cães-guia para se locomoverem. Observem a imagem a seguir, que é essa que eu acabei de mostrar, tá? O que é um cão-guia? O cão-guia ele deve receber um treinamento especializado com o objetivo de guiar pessoas com dificuldade visual, deve ser de porte adequado e não pode ser agressivo. No Brasil, desde 21 de setembro de 2006, foi conferido à pessoa com deficiência visual o direito de entrar e permanecer em ambientes de uso coletivo, acompanhada de cão-guia. O uso coletivo, pessoal, é quando nós estamos num lugar que tem muitas pessoas circulando, como nos trens, nos supermercados, né? Então, eles foram autorizados a usar o cão-guia nesses ambientes. O sistema Braille foi criado pelo jovem francês Louis Braille, nascido em 4 de janeiro, Dia Mundial do Braille, de 1809. Esse sistema é um código universal que permite às pessoas com deficiência visual se beneficiarem da escrita e da leitura, porque proporciona acesso ao conhecimento e favorece a inclusão na sociedade e no pleno exercício da cidadania. No sistema Braille, os símbolos em alto relevo representam as letras do alfabeto, os números e os sinais de pontuação e de acentuação, que podem ser perfeitamente percebidos pela ponta dos dedos. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema Braille, trazido em 1850 pelo jovem cego José Álvares de Azevedo, nascido em 8 de abril, Dia Mundial do Braille, de 1934. Então, tá vendo, pessoal? Aqui tem uma menininha, ó, que ela está lendo as letras em braille. Essas letras, elas são feitas em papel e são feitas como se fossem umas bolinhas em alto relevo. Quando a pessoa com deficiência visual passa a ponta dos dedos, ele sente todas essas bolinhas e através disso ele consegue ler o que está escrito, tá? É um alfabeto igual ao nosso, só que eles só conseguem sentir com a ponta dos dedos todas as letras para poder formar as palavras, tá bom? Então, aqui embaixo nós temos um jogo rápido. Vá até o material de apoio, conheça, exercite e recorte o alfabeto, as pontuações e a numeração em braille. Em seguida, tente decifrar a frase que está escrita em braille. Escreva no espaço abaixo a mensagem encontrada. Então, vocês vão lá no material de apoio, tá? No final da apostila, ó, que eu vou mostrar para vocês. Só que aqui, pessoal, ó, só está desenhado, ó. Não está em alto relevo para nós, porque nós conseguimos ver, tá? Então, aqui, ó, cada sinalzinho desse aqui é uma letra do alfabeto, vocês estão vendo? Esse sinal letra A, aqui letra B e assim por diante. Aqui, ó, embaixo, nós temos uma frase. Então, vocês vão ter que ver o desenho aqui, procurar aqui a qual letra esse desenho aqui corresponde. Aí, para ficar fácil, vocês vão colocando aqui em cima, ó, a letra que corresponde aqui, ou embaixo do desenho, tá? Por exemplo, aqui se for a letra A, vocês colocam o A aqui. Aqui se for B, coloca aqui. Então, vocês vão olhar aqui, ver a qual desenho corresponde a letra e vai colocar aqui. Aí, depois que vocês colocarem todas, vocês vão descobrir que frase está escrito aqui, tá? Aí, vocês vão voltar aqui na página 38, ó, e vão responder aqui, ó, jogo rápido, tá? Que frase vocês descobriram lá, tá bom, pessoal? Agora, vamos para a página 39, ó. Atividades. Use o que aprendeu. Então, aqui, ó, temos várias gravuras, tá vendo?
Aqui tá escrito assim, na pergunta 1. Observe as cenas a seguir e assinale aquela na qual a luz é essencial. Então, vocês vão olhar em qual desses quadrinhos a luz é essencial, não pode faltar luz nesse quadrinho aí. Número 2. Use a legenda abaixo para classificar cada fonte de luz em natural, natural e 2 para artificial. Então, tá vendo aqui, ó, nós temos uma lâmpada, uma lanterna e a luz do sol. Então, dessas três, qual é natural, qual é artificial? Vocês vão colocar os números correspondentes aqui, tá? Agora, nós vamos para a página 40. Essa página aqui. Então, aqui, ó, número 3, pergunta número 3. Escreva exemplos de 2 objetos. A, transparentes, B, translúcidos e C, opacos. Número 4. Observe a fotografia e identifique a estrutura que corresponde a cada letra. Então, nós temos aqui, ó, nesse desenho do olho, tem um lugar que tem a letra A e a letra B. Então, vocês vão escrever aqui o que é a letra A e o que é a letra B. Se ela é pupila, né? Se ela é a íris dos olhos. Então, vocês vão colocar aqui, tá? Na respostinha do lado. Para fazer mais. Pergunta número 5. Nestas imagens, temos 2 situações. Observe-as e identifique o ambiente mais adequado para a Isabela estudar. Nas linhas abaixo das imagens, escreva uma justificativa para a sua escolha. Então, tá vendo, ó? Tem uma aqui que ela tá estudando no escuro e a outra ela tá num lugar bem iluminado com a luz do sol. Qual dos 2 ambientes é mais adequado para ela estudar? Então, vocês vão responder aqui, tá? Número 6. Complete a frase. Um belo cisne viu suas lindas penas no lago devido ao fenômeno chamado, que ocorre somente na presença de... E vocês vão ter que ver. Lembra que nós estudamos lá atrás? Quando a luz do sol, ela passa através do copo da nossa experiência, acontece um fenômeno chamado refração, tá? É como ele reflete a luz do sol do outro lado. Isso se chama refração. Vocês vão aprender isso também no vídeo que a Pro vai deixar lá postado para vocês no plural, tá? Sobre como se forma o arco-íris. Então, lá tem explicando o que quer dizer refração, tá? O fenômeno da refração. Então, agora nós vamos aqui, ó, nós estamos na página 41, tá? Essa aqui, ó. Então, aqui tem mais um desafio. Descobrindo sombras de diferentes formas. Em uma folha de papel sulfite, faça um desenho que ilustre a seguinte frase. Quando a luz atinge um objeto opaco, ela não o atravessa. No desenho, indique com as setas a fonte de luz, o feixe de luz, o objeto opaco. Mostre seu desenho aos colegas e veja o que eles fizeram. Então, como nós não estamos na escola, vocês vão mostrar para alguém que estiver em casa com vocês, tá bom? Bom, pessoal, esse é o fim dessa matéria, tá? Então, aqui na linha de chegada, como a Pro explicou das outras vezes, nós temos aqui, ó, para vocês fazerem uma avaliação do que vocês aprenderam. Então, aqui tá o que eu aprendi. Então, nós temos o tema aqui, ó, o que é luz, tá? Então, se vocês conseguiram entender o que é luz, vocês vão colocar um xizinho aqui nesse bonequinho feliz. Esse bonequinho que tá com a mãozinha assim, ó, no rosto, quer dizer que vocês ainda têm algumas dúvidas. E o bonequinho triste, que tá aqui com a carinha de triste, é quando a gente tem muitas dúvidas, não entendeu nada. Então, aí vocês vão pôr um X aqui, tá? E vocês vão fazer isso com todos os outros temas da matéria. Eu vou ler pra vocês, ó. O primeiro aqui é o que é luz. Se vocês entenderam, vocês vão lá e marcam um xizinho. E a luz e os objetos, vocês entenderam? Quando a Pro falou sobre a luz e os objetos? Então, vocês vão colocar aqui. Luz e sombras, que foi o que a gente acabou de estudar. Cor dos objetos. Cuidado com os olhos, que foi o tema da nossa aula de hoje, né? Se vocês entenderam quais os cuidados que nós temos que ter com nossos olhos, então, vocês vão avaliar aqui, ó, tá? Esse primeiro bonequinho para quando você entendeu e não tem dúvida. Aqui, quando você tem algumas dúvidas. E nesse triste, porque você tem muitas dúvidas, tá? E se vocês tiverem dúvidas também, vocês podem mandar para Pro, tá? Pode mandar um recadinho pelo WhatsApp, pode mandar mensagem de voz, tá?
que eu vou tentar resolver a dúvida de vocês, eu mando um áudio de volta explicando outra vez, tá bom? Então, nesse vídeo é isso, tá? Vocês vão lá no portal, vão assistir o vídeo da Pro. Vou deixar o vídeo sobre o arco-íris e algumas atividades para que vocês façam, tá? Então, por esse vídeo é só. Um grande beijo. Tchau, tchau.